A convite da Mustela Brasil, eu e a minha esposa fomos convidados para a gente conversar um pouquinho sobre a importância do movimento. A gente está vivendo no momento em que a Juju, nossa mais nova, já está com 1 ano e meio quase e começou a andar faz pouco tempo, e aí surgem os arranhões, as batidas, enfim, todos aqueles hematomas que nós pais conhecemos bem. E embora eu seja um médico pediatra, no papel de pai, a gente passa por situações em que nem sempre a vida profissional coincide com a vida pessoal, e a gente também já passou os nossos perrengues, nossas dificuldades, e eu queria inclusive convidar minha esposa para contar um pouquinho para vocês sobre algumas dessas nossas histórias, nossas dificuldades que a gente teve. O meu primeiro susto já foi logo no nosso primeiro filho. Eu, mãe de primeira viagem, né? O João Lucas, no dia que ele fez 5 meses, ele aprendeu a rolar. E ele rolou da cama e caiu no chão, na nossa cama de casal. E foi uma questão de segundos. Eu virei para guardar uma roupa no guarda-roupa. Quando eu ouvi o barulho, eu falei, não. E aí o que eu mais temia tinha acontecido. Ele caiu no chão, bateu a cabeça e ele ganhou o primeiro galo na testa com 5 meses. Graças a Deus não foi nada sério, mas aquilo me deixou bastante preocupada. Eu fiquei dias com aquele barulho na minha cabeça, com a cera dele no chão. E aí a gente começou já a tomar várias medidas. O João sempre foi muito precoce. Ele começou a engatinhar muito cedo, ele andou muito cedo. Então a gente já teve que tirar os enfeites da casa. Por mais que as pessoas falassem, não, é só ensinar que não pode mexer. Com a gente não funcionou. A gente preferiu tirar e deixar ele livre para ele explorar do jeitinho dele. E então assim, logo no primeiro a gente já levou esse susto. Esses dias a Júlia aqui em casa, a Júlia tá bem sapequinha, então ela mexe em tudo, ela sobe em tudo. A gente costuma dizer que ela é mais arteira que os dois na mesma idade dela. Eles entraram no quarto pra brincar, foi no segundo que eu e o Evandro tava tomando café da manhã aqui, eles sumiram, né? E a gente, ok, estão brincando. E aí a gente ouviu o choro. Quando o Evandro foi lá no quarto, os meninos tinham apagado a luz e a Júlia caiu da cama e bateu a testa e se arranhou também o rosto, também não foi nada sério, mas aquilo deixou a gente mais alerta, em que não pode tirar o olho deles por 1 segundo, ainda mais agora que são os 3, porque ela acha que tá no nível deles de brincadeira, quer acompanhar de todo jeito, só que ela ainda é bebê. E a gente teve que mudar algumas coisas aqui na rotina da casa. Por exemplo, a gente teve que afastar a nossa mesa da sala, colocar bem no cantinho, e a gente teve que baixar todas as cadeiras, né? Esteticamente falando, não ficou uma sala bonita, né? Mas a gente está pensando nesse momento na segurança dos nossos filhos. E mesmo tendo várias mudanças em casa, tiramos todos os enfeites, tudo aquilo que pudesse quebrar, mesmo assim acontece uma coisa ou outra de cair, de se machucar, o que faz parte desse processo de explorar e conquistar a própria independência da criança. E aqui em casa a gente tem o costume de toda vez que eles se machucam, a gente dá um beijo, né? Acalenta a criança. A gente sempre passa uma pomada para poder hidratar a pele. E tanto é que agora o João, nosso mais velho, ele pegou esse costume. Toda vez que, vamos supor, o Gabriel chora ou se machuca por algum motivo, ele vai lá, pega a pomadinha e passa nele. Inclusive passou até na plantinha esses dias. Então assim, é um hábito muito, muito bonito que a gente criou aqui em casa, de cuidado uns com os outros e de cuidar, de fato, tanto do machucado quanto do emocional da nossa família. Bem, para falar um pouquinho sobre a importância do desenvolvimento neuromotor da criança, a criança no primeiro ano de vida ela passa por fases fantásticas, né? Cada mês é uma mudança diferente, o bebê tem os seus marcos do desenvolvimento, mas assim, também falando como pai, sinceramente, a gente acabou fazendo comparações em vários momentos dos desenvolvimentos dos nossos filhos. Então, o João Lucas, por exemplo, começou a andar com 9 meses e meio, que para nós foi uma grande surpresa, até para mim, como pediatra. Eu falei, caramba, começou a andar muito cedo. E ao mesmo tempo o Gabriel na sequência, enquanto todo mundo diz, o segundo filho já tem um exemplo do primeiro, vai andar mais rápido, começou a andar com 1 ano e 3, uma diferença aí de 6 meses. Então a gente percebe que a diferença às vezes é muito grande. E são diferenças que na verdade são variações da normalidade. Nenhum deles estava certo ou errado, ou atrasado ou precoce. Eles estavam dentro da genética deles, apropriados para a idade.
E eu percebo que, como pais, a gente tende a ter duas atitudes. Ou a gente compara demais, o que um fez alguma coisa primeiro, o outro depois, um engatinhou, o outro não. O João Lucas tinha o hábito de engatinhar de um jeito diferente, ele engatinhava igual o Spider-Man, né, uma aranhazinha, sem colocar os joelhos no chão. O Gabriel já engatinhou arrastando uma das pernas. Então, assim, são variações, e depois, hoje, estão super saudáveis. A gente percebe que são variações na normalidade. E nós, como pais, além de comparar, ou a gente hiperprotege, então eu percebo isso na minha prática médica, na minha prática clínica, de pais que protegem demais, que privam demais os seus filhos. Então a criança, em algum momento, ela vai tropeçar, ela vai cair, ela vai ralar o joelho, às vezes pode acontecer um trauma um pouco maior. Então, volta e meia, nós recebemos ligações de pais bem preocupados porque a criança caiu do sofá, bateu a cabeça. E é claro que numa situação dessa a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que avaliar quais são de fato os sinais de gravidade, né? Então, por exemplo, como eu citei, uma criança que caiu do sofá, se a criança não tem nenhuma alteração neurológica do ponto de vista de confusão mental, de desorientação, se ela não tem vômito, se ela não tem nenhum outro sinal, outro critério de gravidade, na maioria das vezes, felizmente, os traumas crânioencefálicos eles são leves, né? Então, na maioria das vezes, a gente só faz uma observação clínica. Ainda as crianças que vão para o hospital, que precisam fazer algum exame de imagem, uma tomografia, na maioria das vezes o que a gente faz é observação clínica. As primeiras 6, 8 horas são fundamentais para a gente ver se teve algum inchaço, né, um edema cerebral, um sangramento. Então é tão importante a gente monitorar isso na criança, né? Mas em casa isso pode acontecer o tempo todo. Então, na maioria das vezes, assim, não teve alteração de comportamento. A criança está bem, bola para frente. Na maioria das vezes o que a gente precisa fazer nos hematomas é colocar uma bolsinha de gelo. A gente até pode usar algumas pomadas para ajudar na absorção desse hematoma. Mas o fato é que todos esses arranhões, esses ralados, eles são comuns, eles são normais no nosso dia a dia. E na maioria das vezes basta a gente manter a pele deles bem hidratada, sempre passar um cremezinho hidratante para fortalecer, para nutrir melhor essa pele, e isso faz a pele ficar mais resistente, né? Mas na prática a criança ela precisa disso, ela precisa ter esse estímulo, ela precisa ter essa autonomia. E ao mesmo tempo em que muitas vezes a gente age de uma forma hiperprotetora, eu vejo um outro grupo de pais que tende a tentar avançar um pouquinho as habilidades da criança. Então sempre me perguntam a respeito do andador, por exemplo. O andador é um tema muito polêmico. No Canadá, por exemplo, há alguns anos o andador já foi proibido. Por quê? Porque na verdade o andador, você pega uma criança que está naquela fase de começar o movimento, de engatinhar, de começar a querer andar, e você limita ela àquele espaço. Então você tenta criar nela uma habilidade que ela ainda não tem. Então você tenta estimular que ela ande talvez antes do momento que seria o ideal para aquela criança específica, né? E além disso, na verdade, por que foi proibido no Canadá, por exemplo? Porque ele aumenta muito o risco de trauma crânioencefálico. Então a criança ela ganha uma velocidade que não é natural para ela, então ela começa a correr muito antes de saber andar, e às vezes as rodinhas travam e ela pode cair e fazer um grave trauma crânioencefálico. E eu, como médico intensivista, médico de UTI, o que eu faço para estimular meu filho? E a nossa resposta é sempre a mesma: deixa ele brincar no chão, né? Coloca lá um tapete, claro, cuidado com a higiene. A criança ela precisa ser exposta, a flora bacteriana está se formando. Quanto mais contato com o ambiente, a imunidade dela vai sendo reforçada. Mas claro, a gente mantém o ambiente limpo, põe um tapetinho, põe lá um tatame. O importante é que a superfície seja rígida, né? Então nem sempre eu consigo estimular bem uma criança a engatinhar, por exemplo, na cama, que é uma superfície mais macia. O melhor é no chão mesmo. E a gente toma todos os cuidados com a segurança do ambiente, então quinas, cuidados com os objetos pequenos de decoração que podem cair e quebrar. Aqui em casa a gente precisou fazer uma série de adaptações. A Júlia, por exemplo, gosta de subir em cima da cadeira para subir em cima da mesa. A gente põe as cadeiras no chão, então a gente fez uma série de alterações no ambiente para proteção, mas sem hiperproteção. A criança ela precisa ser estimulada e ela precisa ter autonomia, e eu também não posso avançar as coisas. A criança tem os seus marcos. Aos 6 meses, em geral, a criança senta. Entre o 5º e o 6º mês, em geral, ela rola. Então a gente passou por isso. O João Lucas rolou com 5 meses, teve uma queda. A criança, em geral, começa a engatinhar em torno de 9 a 10 meses. Sempre vão ter aquelas crianças mais precoces que engatinham com 7, assim como tem crianças que nem vão engatinhar,
Tem crianças que já pulam um pouco essa fase, já preferem ficar de pé, já tem um pouco mais de autonomia, já começa a andar segurando no rack ou no sofá e às vezes já começa a andar a partir daí. Então, na verdade, o que eu diria é respeito à criança. A gente precisa cuidar, a gente precisa ter todos os cuidados do ambiente com a segurança delas. Se a gente tem uma casa que tem escada, cuidado, coloque um portão, cuide o ambiente, mas não hiperproteja. Deixa que eles aprendam sozinhos. A gente precisa dar essa liberdade e respeitar a fase de cada um. A gente precisa levar a paternidade e a maternidade de uma maneira leve. Lembre-se de hidratar a pele das crianças, os raladinhos, os hematominhas são normais, são comuns no dia a dia. Na maioria das vezes é só manter a pele saudável, bem nutrida e bola para frente que eles vão ficar super saudáveis.